Olá, turma, boa tarde. Vamos para mais uma aula de arte. Continuamos com o nosso conteúdo sobre a arte na Grécia. Hoje, aula 2, vamos falar sobre os templos e colunas gregas. Os templos foram os maiores representantes da arquitetura grega. Eram construções requintadas, feitas em pedra e com estilo próprio. O templo grego mais importante era o Partenon, de Atenas. O Partenon é o mais conhecido dos edifícios remanescentes da Grécia Antiga e foi ornado com o melhor da arquitetura grega. Suas esculturas decorativas são consideradas um dos pontos altos da arte grega. O Partenon é um símbolo duradouro da Grécia e da democracia e é visto como um dos maiores monumentos culturais da história da humanidade. O nascimento da democracia na Grécia Antiga. Em 508 a.C., foi inventado na cidade de Atenas um novo sistema político, a democracia. Esse início de sistema democrático concedia a cada cidadão um voto apenas nas assembleias regulares relativas a assuntos públicos. Não havia nesse tempo partidos políticos organizados, contrariamente aos sistemas democráticos atuais. A democracia grega não se regia pela eleição dos representantes. As decisões respeitavam, sim, a opinião da maioria relativamente a cada assunto aberto ao debate. E esses debates aconteciam aí, ó, na frente dos templos ou no interior dos templos, com a participação de toda a população. E para a sustentação desses templos existem as colunas, que também é uma marca registrada da arquitetura grega. Aqui eu mostro para vocês três modelos de colunas gregas. A primeira está escrito dórica, a segunda está escrito jônica e a terceira escrito coríntia. A moça pergunta aí, né? Mas e aí? Quais são as diferenças entre elas? Então vamos observar o desenho. Só pela observação a gente consegue perceber uma evolução na segurança da construção dessas colunas. A primeira coluna, de ordem dórica, ela é bem maciça e sem nenhum tipo de ornamentação. A única função dessa coluna era sustentar, né, o templo, era dar sustentação àquela construção. Já a segunda coluna, que é a jônica, ela apresenta uma leve decoração. Isso mostra que os construtores ficaram mais seguros. Eles perceberam que a coluna conseguia sim sustentar o templo e ainda receber uma ornamentação. E aí a terceira ordem, que é a coluna coríntia, ela veio com esse excesso decorativo, né? A confiança excede. Então, se eles conseguem fazer uma coluna jônica com uma decoração mais básica, eles conseguem também fazer esse capitel, né, que é esse pedaço decorado, ficar maior e essa coluna ficar mais bela, aparentemente mais bela. Então, a diferença é essa evolução, né, da decoração, sendo que a dórica não tem nada decorativo, ela é totalmente maciça, a única função é a sustentação. E entre a jônica e a coríntia, a gente tem a jônica, que é uma coluna decorada, e na coríntia, uma coluna com esse excesso de decoração. E qual será a atividade de hoje? O que eu quero que vocês façam hoje é um desenho de um templo grego. Então sigam aí a sequência que eu coloquei. Primeiro, utilize toda a página do seu caderno. Não faça um desenho pequeno. Vamos utilizar toda a folha do caderno. O desenho, quanto maior, mais fácil de fazer.
Segundo, você analisa os 3 tipos de coluna e escolha qual coluna você vai utilizar no seu desenho, ok? Quem quiser fazer um templo utilizando as 3 colunas no mesmo templo, tudo bem, embora isso não seja comum na Grécia. O templo, ou ele usa um tipo de coluna ou outro, mas quem quiser misturar não tem problema, ok? Então você vai escolher qual coluna você vai utilizar no seu templo. Escolheu a coluna, então a gente começa desenhando pelas colunas, ok? Fez as colunas, eu vou completar o meu desenho. Passo 3. Eu vou completar com o frontão. O que é frontão? É esse triângulo aí, é como se fosse o teto do templo, esse triângulo na parte superior. Então, eu vou completar o meu templo com esse triângulo. Depois eu vou passar para o passo 4, que eu vou acrescentar as escadas para as pessoas conseguirem subir ali no meu templo. E por último, fazer o colorido. Não quero um desenho apenas no lápis, ok? Vamos colocar aí uma cor que vocês queiram. Pode colocar um cinza para imitar um tom de pedra, ou pode colocar algum tom terroso para imitar ali uma construção, enfim. Mas não entreguem só no lápis, ok? Lembrando aqui que vocês têm uma semana para me entregar essa atividade, ok? Eu posto na segunda e vocês têm até a próxima segunda. Esse lembrete é apenas para que você se organize e que você entenda que é capaz de fazer essa atividade em 50 minutos, que é a nossa hora-aula, ok? Você pode se organizar para assistir o conteúdo, assimilar a proposta, separar o material necessário, desenhar, colorir, finalizar e postar na plataforma. Mas o prazo para devolução permanece o mesmo, uma semana, ok? Um beijo e até a próxima aula.